Vício em pornografia, a prisão invisível que enfraquece os homens. E a chave para vencer isso, chamada retenção seminal. Tá na cara que o maior inimigo do homem moderno não é a pobreza. Talvez esse vício esteja te levando à pobreza, tá? Eu trabalho com homens e eu vejo isso acontecer o tempo todo. E durante muito tempo esse vício foi um dos responsáveis, não o único, mas de me trazer pobreza e escassez, de impedir que eu evoluísse na vida. E através desse vídeo aqui eu vou explicar para você como isso acontece e o porquê. Então, não é, cara, a falta de oportunidades que tem te mantido na falta de resultados, nem mesmo a competição de mercado de trabalho, esse tipo de coisa que você fica repetindo para si mesmo, né? Na verdade você não sabe porque você não obtém resultados e você quer uma resposta para isso, e talvez eu tenha essa resposta. Se você é um viciado em pornografia, considere ver esse vídeo aqui até o final, porque ele pode ajudar em muito o teu progresso em todas as áreas da vida, tá? Existe um inimigo muito poderoso hoje, do homem moderno, uma coisa que nunca existiu, que só existe nesses tempos atuais, e que vem se intensificando cada vez mais, que são os conteúdos adultos, né? E o problema é que isso está dentro do teu bolso o tempo todo. É extremamente acessível, é gratuito. Ou seja, eu sempre uso essa analogia. É como dar um maço de cigarro para um viciado infinito, que ele nunca mais vai ter que gastar dinheiro nenhum, e o cigarro aparece como mágica, né? Como o filme de Harry Potter. Então, a pornografia é tipo isso. É um vício extremamente letal por ter essa característica de você não precisar gastar dinheiro, você não precisar se esforçar para ir atrás desse vício. Então é muito fácil de se viciar, e existem muito, na minha visão, tá? Não tem esse dado estatístico, mas na minha visão hoje, o vício em pornografia é o maior vício entre os homens, tá? Quando eu falo de quantidade, quantitativamente, porque ele é o mais acessível, o mais fácil, é muito fácil de consumir, basta ter acesso à internet, né? E todo mundo hoje tem um smartphone, seja um smartphone caro ou barato, você consegue assistir pornografia ali. Então, é um vício silencioso, tá? Tá transformando uma geração inteira de homens, homens que deveriam ser fortes, mas estão se tornando cada vez mais frágeis, né? E a pornografia, o vício da pornografia, age de uma forma que afeta completamente o seu sistema de dopamina. Então, ela afeta a sua disciplina, te deixa com falta de ambição, mata a sua ambição. Ou seja, por mais que você tenha se você não desenvolver um propósito, é pior ainda. Você não vai sentir a necessidade de correr atrás de desenvolver um propósito. E se você tem um propósito, você vai se cobrar diariamente o porquê não está correndo atrás dele. Porque esse vício está te travando, tá? Porque ele te deixa sem energia e ele te acostuma, tá? Ele acostuma o seu cérebro a obter apenas recompensa de curto prazo. Ou seja, você vai perdendo cada vez mais a capacidade de lutar a médio e longo prazo para alcançar o seu propósito. Todo mundo aqui sabe que alcançar um propósito não é fácil. Requer muito trabalho, esforço e disciplina. E você, a cada vídeo que assiste, está perdendo essa capacidade de trabalhar de forma disciplinada e constante. Então, é isso que acontece, claramente. E a sua energia sexual é uma das energias mais poderosas que você tem como homem. Se você não sabe direcionar essa energia, ela vai ser evacuada, escoada, de forma imprudente, né? E vai ser desperdiçada. Entende? É por isso que essa energia ela tem sido drenada todos os dias na sua vida, provavelmente, diante de uma tela. E aí, quando você termina o ato, você se sente cansado, apático, preguiçoso e sem vontade de executar. Às vezes você fez uma planilha toda para concluir de tarefas naquele dia, e você começa o dia assistindo pornografia, acabou.
Você procrastina o dia inteiro e não faz absolutamente nada. Então não se engane. Isso não é um prazer inocente. Só que esse vício deveria sim ser demonizado pela sociedade, mas ainda não é. Eu acredito que daqui a alguns anos será, né? Porque os verdadeiros impactos dessa prática começarão a aparecer de forma muito evidente, né? Ainda é um vício novo. E aí eu acredito, né? Tô sendo otimista quanto a isso, que alguma coisa terá que ser feita, né? Para controlar isso, porque isso não pode ficar sem controle. E tem estudos interessantes em neurociência que mostram que o consumo compulsivo de pornografia altera fisicamente a estrutura do seu cérebro. Olha como é que isso é interessante. Já tem várias pesquisas publicadas, né, que revelam que eu já li várias não algumas, né, mas bem significativas, mais ou menos, que revelam que o usuário crônico, aquele usuário que consome constantemente, né, o viciado, apresenta uma diminuição da massa cinzenta em áreas responsáveis por motivação. Olha só, então o cara vai, cada vez que ele consome pornografia, ele vai perdendo a motivação dele. Também está associado à perda de autocontrole e à tomada de decisão. Comprometimento da tomada de decisão. Então você vai perdendo motivação, você vai perdendo autocontrole e você vai perdendo a capacidade de tomar boas decisões. Isso é estudo, cara. Isso é estudo de psicologia sério, tá? Tá dizendo isso, não sou eu. Então, só busca aí, estuda aí, né, as fontes, as referências que você vai achar esses estudos. Eu não venho aqui para dar uma base muito técnica, mas sim para conversar abertamente sobre isso. Porque eu leio e estudo muito sobre isso, tá? Então, em termos mais simples, né, falando aqui de forma bem simples mesmo para vocês entenderem, quanto mais pornografia você consome, mais fraco você se torna, menos foco, menos disciplina e menos vontade de lutar você tem. Ponto final. Tá? Show, começamos bem. Você precisa saber disso, tomar esse banho de água fria. Isso pode te impulsionar a mudar, né, esse cenário de uma vez por todas, se você quer ser um homem de disciplina e que conquista os objetivos na sua vida e não quer terminar daqui a 10, 20 anos fracassado, sem ter realizado nada. Então, a pornografia é um vício angular, que eu chamo de vício angular, né? Depois você pesquisa sobre hábitos angulares. Na minha perspectiva, a pornografia é um vício angular. Ela é um câncer, né, que vai se espalhando na sua vida. Então, quanto mais você cede a ela, mais o seu cérebro é condicionado a buscar recompensas rápidas, baratas e fáceis. Ou seja, é um vício que leva a outros vícios. Entendeu? É um vício que ele te dá um prazer tão imediato que ao longo do tempo ele condiciona o seu cérebro a só buscar estímulos parecidos com a pornografia. E aí você começa só a buscar prazeres imediatos, né? E perde a capacidade de buscar qualquer tipo de resultado que exija um mínimo de esforço. E aí que os outros vícios eles vão aparecendo, né? Você vai começando a ceder mais a comida hiperpalatável, você fica mais suscetível a drogas, a álcool, a videogames principalmente, tá? Esses caras que jogam muito videogame, a maioria deles, 99%, é viciado em pornografia. Os caras também que são viciados em redes sociais, em telas, passam 5, 6, 7, 8 horas, até mais. Todos eles, a maioria é viciada em pornografia. Então, e são também procrastinadores, né? Porque eles gastam todo o tempo. Um cara que gasta o tempo dele, 8 horas por dia com rede social, videogame e pornografia, esse cara é um procrastinador, ele não tem energia para fazer mais nada. Tá? Ou seja, ele tá no pior cenário, ele está muito viciado em um monte de estímulos hiperdopaminérgicos que oferecem para ele recompensa imediata. E tudo que ele quer é isso. Então você vai falar para ele estudar ou ler um livro, ele não vai ter capacidade de ler uma página. É impressionante. Ou seja, um completo fracassado disfuncional na sociedade que não agrega nenhum valor em porcaria nenhuma, né? Isso daí é o estágio, né, de mais podre, né, que um homem pode estar. E no centro dessa teia muitas vezes está o vício em pornografia. Pode estar outras coisas, vício em tela e tudo mais, mas na maioria das vezes o que eu percebo que é a pornografia.
Então, tem uma analogia que eu gosto de usar, que é a analogia do cavaleiro e do cavalo, tá? Para vocês entenderem melhor. Imagine que a sua energia sexual, a sua libido, né, como Freud chamava, é como um cavalo selvagem. Ele é forte, ele é poderoso, cheio de vigor, é uma besta, uma fera selvagem. E esse cavalo tem energia suficiente para levar você até o topo de qualquer montanha. Olha só, essa analogia é muito boa. Mas se você não tiver rédeas sobre esse cavalo, sem a técnica necessária para conduzi-lo, você pode até estar montado nele. Ele vai sair correndo para qualquer direção, atravessando precipícios, destruindo tudo que está no caminho, e vai te trazer maus resultados e te colocar em maus lençóis. Entende? Então, é assim que vivem a maioria dos homens. Dopaminados, né, pelo cavalo. Controlados pelo cavalo. São os cavaleiros controlados pelo cavalo. Ou seja, são controlados pelos impulsos. O cavalo aqui é a representação dos seus impulsos animalescos da libido, né? Então, o desejo tem arrastado esses homens para pornografia, para masturbação compulsiva, para busca de prazeres instantâneos, muitas das vezes excesso de promiscuidade, sexo casual e tudo isso. Então eles vivem em função disso, ou seja, a besta, o cavalo, a fera que tem um excesso de energia, tá te impulsionando e tá guiando a jornada quando era para você estar controlando essa energia e direcionando ela para o teu crescimento. Ou seja, você podia estar usando a força do cavalo para alcançar o topo da montanha, mas não. Você está se afastando cada vez mais de lá, porque é ele que conduz a sua vida e não você que conduz ele. E o verdadeiro homem é o homem cavaleiro, né? Eu gosto muito disso aqui. É uma analogia que cai muito bem. É o homem que aprende a dominar essa fera poderosa, forte, né? E ele não mata o cavalo. Esse cavalo não pode ser morto enquanto você viver, a não ser na velhice ali, que você perde a libido e tudo mais. Mas ele entende que ele não tem que matar o cavalo. Ele não pode matar o cavalo, mas ele tem que aprender a dominar. E aí ele se empenha em desenvolver habilidades interiores para botar rédeas e dominar esse cavalo. E aí ele coloca as rédeas, começa a direcionar a potência do cavalo. E essa mesma força que antes levava esse homem à perdição, agora está conduzindo ele para os objetivos mais elevados. Isso é retenção seminal, porra. É isso. Entendeu? Da forma mais clara possível, eu consegui transmitir isso para vocês. Acho que é a melhor analogia para retenção seminal. Entendeu? Então, vou falar um pouco sobre a ciência da retenção seminal, tá? A prática da retenção seminal, cara, ela não é apenas não ejacular. É o que muitos se enganam. Não é isso. Não significa isso, tá? Isso aí se você fizer isso por fazer, é uma renúncia tola. Isso vai até desencadear efeitos colaterais e depois uma compulsão. Então, a prática da retenção seminal é sobre autocontrole, é sobre disciplina, é sobre transferência, transmutação, transferir essa energia poderosa para outras áreas da sua vida. Então, existem algumas pesquisas interessantes que já mostram que após uns 7 dias de abstinência, os teus níveis de testosterona podem aumentar até 45%, tá? E o teu cérebro já começa a se dessexualizar. Novas trilhas neurais começam a se formar, né? Então você começa a ficar menos impulsivo, você vai se desintoxicando ali. 7 dias, 14 dias, e quanto mais tempo você conseguir permanecer, mais longe você fica do vício, mais você aprende a canalizar essa energia sexual, porque ela está sobrando agora, e você pode direcionar para outras áreas da tua vida. Então, essa testosterona, por exemplo, que se acumula, todo mundo sabe que ela é o combustível do homem, né? Então, ela te dá energia, motivação, foco, clareza mental, força física, uma libido saudável, né? Inteligência. A testosterona está completamente ligada à inteligência. Sem testosterona não há inteligência. O homem fica burro. Então, com a retenção seminal, o cérebro começa a se desintoxicar, como eu já falei aqui, da hiperestimulação da pornografia, entendeu? O sistema de dopamina se reequilibra e a sensibilidade ao prazer natural, do sexo natural, ele começa a retornar, né? E você volta a sentir prazer em estudar, treinar, trabalhar, fazer coisas da vida que um homem precisa fazer para se autorrealizar. Ele começa a ter resultados, né? E isso vai melhorando a vida dele, começa a se conectar com pessoas reais. Então ele ganha mais vitalidade, tá? Ele começa a se desenvolver finalmente.
É por isso que todo mundo que pratica retenção seminal relata, só aí tu nos comentários dos meus vídeos aí, tu vai ver sempre um relato de alguém que fala que está praticando há 60, 90 dias e que está tendo os melhores resultados em todas as áreas da vida que já teve, entendeu? E que quando era viciado em pornografia não conseguia ter tais resultados. Eu trabalho com esses homens todos os dias e ouço relatos todos os dias, dezenas de relatos todo o santo dia de homens praticantes. E eu sou praticante, eu sei do que eu estou falando aqui, é empírico isso aqui. Eu vivo isso, entendeu? E é completamente, é absurdo a diferença de quando eu estou em retenção. Eu não sou viciado mais em pornografia, já venci isso há um tempo, e isso já me deu uma força e uma capacidade cognitiva, física, fora do comum, tá? Já considero o meu cérebro saudável quanto a isso. Mas a retenção seminal, ela me leva para um nível além, tá? Isso eu posso garantir. E tem uns benefícios, né, que eu gostaria de citar aqui para motivar vocês, incentivar vocês, né? Começando pelos benefícios de curto prazo, ali nas primeiras semanas, 1, 2, 3 semanas, você vai ter mais energia, disposição, foco, confiança. Só que é interessante saber que nessa primeira, segunda semana é uma semana de detox. Vai variar de indivíduo para indivíduo, mas vai ser as semanas mais difíceis, onde o seu corpo vai estar se desintoxicando ali daquele estímulo. Então você vai passar por uma abstinência, mas resistindo a ela depois, seu corpo se limpa, sua mente se limpa, né? Parece que ela reseta, você instala uma nova programação, vai instalando ali e você começa a voltar ao normal. No médio prazo ali, quando a gente fala em questão de meses, você tem um aumento absurdo da clareza mental, você vai sentir uma clareza que você nunca sentiu, você vai ver a realidade, vai ter um senso de presença que você nunca teve, entendeu? A ansiedade vai sumir, você vai ter uma sensibilidade aos prazeres simples da vida, isso é o mais interessante, você vai aprender a curtir melhor a vida, você vai apreciar mais a vida, você vai ver que você estava preso em uma cadeia mental que não te permitia enxergar a vida como ela é de verdade, tá? Então você vai ficar mais disciplinado também, vai ter uma energia física maior, né? Cognitiva, um controle emocional e por aí vai. E anos aí, né? Eu nunca cheguei a 1 ano, tá? Mas eu já cheguei próximo disso, mas eu já li muitos relatos, estudos sobre isso, e acredito que os benefícios que eu cheguei ali nesse tempo, eu posso dar uma palhinha aqui para vocês, tá? Eu acho que é ali que o homem começa a se reconstruir completamente. Reconstrução da autoestima, o domínio verdadeiro sobre si mesmo. A espiritualidade nem se fala, é aí que os benefícios espirituais eles começam nos longos sprints de retenção, né? A sua espiritualidade vai ficar lá no talo. Um magnetismo social natural, entendeu? E você vai alcançar um senso de plenitude e completude na vida muito grande, o que te vai proporcionar um senso de solitude. Você não vai se sentir mais solitário com a própria presença, pelo contrário, vai se sentir muito feliz em estar em momentos sozinhos e se desenvolvendo, tá? No silêncio. Então, a chave, cara, dessa parada é o controle dos instintos sexuais mesmo. Esse tem que ser o seu foco para o praticante da retenção seminal e para aquele que abandona a pornografia. Então, automaticamente, quando você está aprendendo a controlar os impulsos, você vai ganhando mais domínio em todas as áreas da sua vida. E a mesma disciplina que é dizer não, né, que você desenvolve ao dizer não para a pornografia, é a mesma disciplina que diz sim, que te condiciona também a dizer sim, né? Quando você não tem vontade de treinar e você diz sim para treinar. Você vai ficando disciplinado, porque essa disciplina de dizer não a um impulso tão forte, ela vai treinar a sua disciplina nas demais áreas da vida. Assim como se você começar a treinar um esporte hoje, assiduamente, todos os dias, essa disciplina ela vai se reverberar para outras áreas da sua vida, profissional, entendeu? Vai regular o seu ciclo circadiano, o seu sono, você vai passar a ser mais regrado. O esporte ele te deixa mais regrado, assim como a prática da retenção seminal. Então, você começa a querer ter mais foco, concentração para estudar, para trabalhar, entendeu? E continuar firme nos projetos quando, às vezes, você tem até ausência de resultados, você tem uma resistência muito maior de permanecer ali nos projetos que você está envolvido. Então, é isso, cara. Você precisa se livrar desse ciclo de escravidão, né?
e se jogar na libertação, que é como eu enxergo a prática da retenção seminal, uma prática de libertação para o homem. É por isso que eu prego tanto isso no canal e volto muito nesse tema direto, para colocar isso na cabeça de vocês. Não é para colocar na cabeça de ninguém, não quero colocar nada na cabeça de ninguém, me expressei mal aqui, mas eu quero só propagar isso, tá? E tentar incentivar vocês a praticarem, né, para obter os resultados extraordinários que eu obtive, que eu obtenho todos os dias ao praticar isso, e que realmente transformou a minha vida. E eu quero muito que vocês compartilhem dessa grandeza, né, dessa grandeza interior. Então, a verdade é que se você cede à pornografia, você se torna cada vez mais escravo, né? E quanto mais você cede, como eu falei lá antes, né, o cavalo selvagem te domina, né? E você perde a capacidade de controlar as outras áreas da sua vida, e você vai se tornando não só impulsivo quanto à pornografia, mas com qualquer coisa, qualquer prazer, qualquer desejo. E aí os cavalos, a carruagem dos desejos, ela começa a controlar você em todas as áreas da sua vida. Então a pornografia ela vai te deixar muito mais propenso a outros vícios, como eu já falei, e você vai ficar preguiçoso, cara, você vai ficar apático, você vai se tornar um fracassado. Mas se o segredo está em resistir. Na resistência vem um fortalecimento mental, né, emocional, espiritual. E cada vez que você diz não, o seu cérebro aprende que você está se tornando mestre e tomando as rédeas da situação. Ele vai se condicionando. O cérebro é plástico. E essa neuroplasticidade ela vale para o bem quanto para o mal. Para te destruir, o cérebro é plástico para se adaptar a coisas ruins também, estímulos ruins. Mas ele também é plástico para se adaptar a bons estímulos. Então, basta você saber usar essa capacidade do cérebro. Então, e quando você aprende a dominar essa capacidade cerebral de plasticidade para o bem, para o seu bem, para o seu próprio bem, para o seu próprio crescimento, você vai entrando em ciclos de ascensão, você vai ganhando mais autocontrole, mais disciplina, e com essas qualidades você vai conseguindo conquistar os seus objetivos na vida e se tornando um homem de valor, que eu tanto falo aqui. Então, no fundo, tudo se resume a uma coisa. Tá? Ouve bem o que eu vou falar aqui para encerrar. Se você quer ser conduzido como um escravo por um cavalo sem rédeas, né? Ou se você quer ser um cavaleiro que domina essa fera, essa besta, e conduz ela, né, até o topo da montanha que você quer chegar, das muitas montanhas que você quer chegar, que são os seus objetivos. E essa energia vai te levar lá. Ela é muito poderosa. O cavalo, ele tem, muitas das vezes, às vezes 10 vezes o peso de um homem, tem muito mais força, mais vigor, né? Essa analogia é perfeita. Então é uma energia extraordinária que o cavaleiro, se aprender a dominar, pode usar, né, para fazer com que ele chegue a caminhar longas distâncias e alcance os seus objetivos. Então, o vício em pornografia, ele literalmente está matando a tua capacidade de domar a si mesmo. E uma geração de homens inteiras tem se perdido, estão acorrentados nesse vício. Isso é triste, mas eu estou aqui para ajudar. Se você está aqui é porque você quer ajuda, e é porque você quer um aconselhamento, que você quer mudança. Eu fico muito feliz por isso, né? Mas existem uns homens que despertam, que entendem o poder da retenção seminal todos os dias. Graças a Deus eu tenho esses relatos de homens que estão despertando e estão aprendendo a fazer a transmutação da energia sexual e se tornando o 1%, né? 1% dos homens imbatíveis que têm dominado aí as áreas, né, que estão atuando. Então, sai da prisão invisível da pornografia. Esse vídeo é um incentivo para isso, né? Espero que você tenha entendido muito bem as colocações aqui, que isso te motive a mudar, a se transformar. E a retenção seminal é sim uma chave para a liberdade sobre os impulsos e as compulsões da carne, tá? Então, o mundo, cara, ele pertence a homens, na minha perspectiva, tá? Que aprendem a domar o cavalo selvagem que existe dentro deles, né? Lá no oráculo de Delfos já dizia, conhece a ti mesmo, né? A máxima do domina-te a ti mesmo. Então, primeiro você precisa conhecer, é o autoconhecimento primeiro, depois o autodomínio. Você não consegue domar nada que você não conhece. Então, primeiro você precisa se conhecer para depois você se dominar. Parte desse princípio. Eu viajo 100 anos no tempo e dou um smartphone na mão de alguém. A pessoa não sabe o que é. Se ela não sabe o que é,
ela não tem conhecimento sobre aquilo, ela não vai dominar aquilo. Ela não vai ter a mínima noção do que fazer. Agora, quando você vai tomando conhecimento, você vai aprendendo e criando estratégias para dominar aquilo ali, aquela ferramenta, enfim. No mundo exterior é assim e no mundo interior é assim. As pessoas que menos têm autodomínio são as pessoas que menos se autoconhecem. Então, primeiro você precisa praticar o autoconhecimento, aprender a se conhecer, e aí você começa a aprender a se dominar. Vai criando mecanismos e estratégias para dominar a si mesmo. O cavalo que existe dentro de você, que é muito forte e que, se você deixar, ele vai te carregar para onde ele quiser. E vai te colocar, na maioria das vezes, em apuros, em problemas e numa jornada de fracasso. Então, para de negociar com os seus instintos, para de ser escravo do prazer barato e começa a dominar a sua energia sexual, começa a reter, a transmutar, né? E que você vai ver, provavelmente, se você fizer isso, você vai ver a sua vida se transformando diariamente. Eu te garanto, confie em mim. Valeu? Se você quiser aprender a praticar retenção seminal, se transformar num homem de alto valor, abandonar a pornografia de uma vez por todas, aprender a canalizar essa energia para se desenvolver, e-book Retenção Seminal, Caminho do Autodomínio aí, na descrição do perfil, na descrição desse vídeo, desculpa. E para você que quer uma mentoria de desenvolvimento pessoal comigo, tá preso nesse vício ou em outros, independência emocional, tá passando pelo limbo, quer evoluir, quer investir em si mesmo, ou já está numa jornada de evolução e quer intensificar ainda mais para ter mais resultados, para se aprofundar mais nessa prática incrível, fica o meu contato de mentoria. Você entra em contato e vai falar diretamente comigo. E lá eu vou te explicar minha metodologia de trabalho, minha filosofia. Vai ser um prazer enorme te ajudar nessa jornada e iniciar um projeto de crescimento aí junto com você. Valeu? Tamo junto, fiquem com Deus. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.